Olá, povo de Deus, boa noite, paz do Senhor Jesus. Nós estamos novamente com um problema, nós não conseguimos marcar, na verdade iniciamos a live com a marcação, mas aí ocorreu um erro e a gente tem que retomar. Vou pedindo que você nos ajude nessa hora, né, a marcar os amigos. Já a gente começa. Para quem chegou agora, pessoal, a gente está com problemas para marcar. Peço que vocês marquem os amigos, tá? A gente teve que retomar o início do vídeo. Daqui mais 2 minutinhos e a gente começa, tá? Amém, vamos começar, pessoal. Paz do Senhor para quem chegou depois. Amém. Já vou dizer novamente, nós tivemos um problema, nós marcamos todo mundo, né? Os amigos que estão acompanhando essa live. No entanto, quando a gente foi iniciar o vídeo, a gente teve que retomar. Então não foi possível, ocorreu um erro, né? Isso tinha acontecido semana passada, retrasada, e hoje novamente. Então eu peço que você marque os amigos, amém? Compartilhe, tá? Compartilhe ainda, quando eu falo compartilhar o link. Compartilhe o link nas suas mídias sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas recebam essa palavra. Hoje nós vamos, na nossa série de Provérbios, nós vamos entrar no capítulo 10. Já estamos aí 1/3 de Provérbios já sendo concluído praticamente. Tá muito bom, e hoje o capítulo 10, não tem nem muito o que falar aqui, porque o texto ele é tão claro que é muito bom para nós podermos meditar no capítulo 10. Eu queria mais tempo, né? Porque o capítulo 10 inteiro é muito bom para a gente falar, tem algumas coisas importantes aqui, mas a gente vai falando as coisas principais e você leia na sua casa, né? Você medite no livro de Provérbios, no capítulo 10. Todos os capítulos são muito bons, mas em específico esse, porque tem algumas coisas aqui muito interessantes e fácil da gente entender o que Deus está querendo falar aqui através de Salomão. Amém? Vamos orar para a gente iniciar? Senhor Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, declaramos que só o Senhor é santo, digno de todo louvor, de toda adoração. Não há outro como tu, Senhor. Nas tuas mãos, ó Deus, está todo o poder. Nós pedimos que o Senhor venha sobre nós nesta noite, neste momento, para que o Senhor venha trazer entendimento aos corações, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, da tua unção, para que o Senhor venha, Senhor, e traga, Pai, uma palavra sobre nós de alinhamento, Senhor, de direcionamento para esses dias, Senhor, que nós precisamos discernir o tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, toda distração, que as nossas mentes venham estar cativas a Cristo agora, em nome de Jesus, que sejamos tocados, que sejamos ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, então nós estamos no capítulo 10 de Provérbios, amém? Abra você que está aí com a sua Bíblia, pode ser no celular,
ou você que está com a sua Bíblia aí impressa, abra ela no capítulo 10 de Provérbios, para nós lermos juntos, tá? Eu tenho falado aqui que às vezes eu faço uma leitura inteira, depois a gente retoma. Como hoje os versículos eles são bem autoexplicativos, eu não vou falar muito, né, sobre eles, mas nós vamos ler e entender muito fácil. Então eu vou lendo e já vou trazendo aqui alguns esclarecimentos, tá? Mas o capítulo 10, como eu disse, é sensacional. Conselhos práticos para a nossa vida. Nós estamos aqui nessa série de provérbios para poder entender a sabedoria que Deus tem para nós. Eu tenho falado, né, todas as quartas-feiras, esse livro foi escrito por Salomão, filho de Davi, um dos homens mais sábios do tempo antigo, né? A palavra de Deus diz que ele foi um grande homem. Nós conhecemos a sua história através da Bíblia. Ele teve sucesso na sua empreitada, naquilo que ele fez. É claro que aqueles que conhecem a história de Salomão sabem que ele teve alguns problemas no final de sua vida. No entanto, quando nós lemos Provérbios e nós vemos a história, o caminhar de Salomão, nós percebemos o agir de Deus, né? Eu gosto sempre de lembrar que Deus chega a Salomão e pede para ele fazer qualquer pedido, né? Pedir qualquer coisa, e ele pede sabedoria para Deus. E nada melhor do que esse homem que tem a sabedoria de Deus para poder passar os caminhos da pedra, né? Passar os caminhos para aqueles que querem também encontrar sabedoria. E aquilo que eu tenho falado, qual a importância da sabedoria para nós? Principalmente nesses dias, é muito importante porque nós precisamos discernir os tempos, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, onde nós estamos, como se as coisas fossem fechando, os caminhos fossem fechando, e nós precisamos entender, né, qual caminho prosseguir, qual os passos a serem dados. Muitas pessoas acham que Deus está apenas preocupado com as suas vidas espirituais, mas na verdade Deus ele está querendo interagir com você em todos os aspectos, na sua vida financeira, material, familiar, em todas as áreas. E Provérbios vem trazer sabedoria para você poder viver essa vida. Eu gosto sempre de citar João 10:10, porque é um texto que traz a essência daquilo que Deus tem para você e para mim. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Nós temos o outro lado, existe sempre dois lados, duas portas. Existe o caminho estreito em Deus e existe o caminho largo com o diabo. A palavra de Deus diz que o ministério do diabo é matar, roubar e destruir, né? Existe um outro lado de destruição, de decadência, né? Mas existe um lado em Cristo, que é uma vida abundante. E Provérbios ele traz base, ele traz princípios para que nós possamos viver em uma vida de retidão. A graça nos faz tomar decisões, né? O bom da graça, né, a graça que nos foi dada através da morte de Jesus, ela traz para nós uma decisão. No entanto, essas decisões têm que ser tomadas com sabedoria. Eu tenho nas minhas mãos o controle de viver uma vida abençoada ou viver uma vida de derrota. Mas Deus quer isso para mim? Não, a palavra de Deus nos deixa claro que Deus quer bênção para você. O Senhor diz assim: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? Deus ele quer fazer aquilo que nós desejamos, os caminhos que nós queremos seguir, mas a decisão vai estar com a gente. É eu que decido qual caminho que eu vou seguir. O Senhor ele diz: eu coloco diante de ti o caminho da bênção e da maldição. É você que escolhe. Sabe, muitas vezes a gente, eu tenho falado muito isso daqui, a gente de forma mística coloca, entre aspas, a nossa vida na responsabilidade de Deus. E nós culpamos muitas vezes Deus pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas nós precisamos entender que somos nós que temos escolha. Eu determino, a minha escolha determina aquilo que eu vou ser amanhã. E Provérbios, ele traz esses princípios para eu poder agir em sabedoria. Qual caminho seguir? Sabe, a gente tem uma cultura de que Deus vai fazer tudo por nós. Na verdade, ele já fez quando ele entregou o seu filho na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando estava lá na cruz, ele diz: está consumado. Ou seja, está feito.
tudo está feito. Lá em 1 Pedro, o Senhor vai dizer que tudo que diz respeito à vida, Ele já nos deu. Jesus já conquistou. Pastor, eu estou precisando de cura. Jesus já conquistou a cura. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ah, pastor, eu estou precisando de uma bênção. Ele já te deu. Em Cristo nós somos abençoados. Se nós estivermos nele, nós temos frutos. Ou seja, se eu estiver em Cristo, eu terei resultado dessa vida com Deus. Né? Então não é uma questão de pedir apenas. Na verdade eu ouso dizer que o problema não está em pedir. O problema está na decisão que nós tomamos em viver uma vida de vitória. Porque essa escolha, felizmente ou infelizmente, está sobre você, está sobre mim. Eu escolho, é minha decisão que vai determinar. Deus, Ele é tão bom, eu vou dizer que isso faz parte da bondade de Deus, que Ele te dá o livre-arbítrio. Deus não obriga, por exemplo, ninguém a andar com Ele, mas aqueles que andam com o Senhor são abençoados. Então, meu querido, nós não podemos colocar a responsabilidade dos nossos fracassos e das nossas dificuldades nas mãos de Deus, porque é eu que decido. E Provérbios vai deixar isso muito claro, principalmente aqui no capítulo 10, amém? Então nós vamos lendo versículo a versículo, e eu vou parando quando for necessário, mas eu peço que você preste muita atenção, porque eu vou falar menos sobre os versículos e vou falar mais... Eu vou mais ler eles. Então, preste atenção, ouça, escute o que diz cada versículo, porque é muito prático, muito fácil de entender e muito importante. Antes da gente começar a ler, só para a gente entender, existe um esboço de Provérbios 10, que é o seguinte: do versículo 1 ao versículo 6, ele traz conselhos importantes, conselhos muito, muito importantes. Do versículo 8 ao versículo 17, ele vai falar da loucura e da sabedoria. Qual é os frutos da loucura? Quais são os frutos da sabedoria? O que é aquele que anda em loucura? Insensatez, irracional. Qual é o caminho e qual é o fim? E assim o caminho e o fim também da sabedoria. Do versículo 18 ao 21, ele fala do uso da língua. O quão é importante aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Do versículo 22 ao 25, ele vai falar da bênção que traz riqueza. E do versículo 26 a 32, ele vai falar da felicidade dos justos, tá? Então vamos lá, versículo 1, diz assim, Provérbios de Salomão: filho sábio, aliás, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Como eu disse, o texto é bem claro, né? Que pai que quer ver o filho agindo de forma tola? Então o filho sábio traz alegria ao pai. E eu acho tão lindo esse texto, do jeito que está escrito aqui, porque é algo que a gente vê muito, Eu gosto de olhar alguns aspectos do texto. E o texto diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à mãe. Quantas mães a gente vê que os filhos estão errados, estão vivendo a vida do jeito que quer e elas estão sofrendo. O pai já é mais firme, o pai não liga muito. Não estou dizendo que o pai não tem sentimentos, mas a mãe, você vê, por exemplo, se você for nos presídios, quem está indo visitar é a mãe, E o texto é tão claro com isso, diz: a mãe vai sofrer com isso, e a mãe sofre. E às vezes a gente lê esse texto e não entende o que o texto está querendo dizer. Se está falando de pais e filhos, está falando de relacionamento entre pai e filho. Nós precisamos, nesses dias tão difíceis, de corrompimento de princípios, de corrompimento de princípios cristãos. Nós precisamos estabelecer os princípios de Deus na vida dos nossos filhos, para que nós não soframos no futuro. Ah, pastor, eu falei, eu ensinei, mas ele quer tomar. Aí é diferente. Mas a Bíblia diz assim, que se nós ensinarmos o caminho que a criança deve andar, quando ela for velha, não se desviará. Então, às vezes, ah, pastor, isso não aconteceu comigo, eu ensinei meu filho, ele está tomando um caminho diferente daquilo que eu ensinei. Mas se você ensinou, aquilo está no coração dele, aquilo está no coração dela, no tempo oportuno, ou no tempo em que, como um filho pródigo, bater o arrependimento, ele vai saber qual o caminho que ele deve seguir. Amém? Versículo 2: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra a morte. Mais uma vez aqui, claro, Os tesouros
a riqueza que é adquirida, o dinheiro que é adquirido de forma desonesta não serve para nada. Por quê? Porque, querido, não está em ter. A questão, sabe, que a gente vê no mundo hoje é muito pregada em ter. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas a gente sabe na essência que o ter não supera o ser. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não é feliz. Tem pessoas que têm muitos bens, mas não têm alegria. Exatamente isso que produz o dinheiro desonesto. A riqueza desonesta, ela não serve para nada, né? Não traz paz, não traz alegria, não traz desfrute, apenas tristeza, né? Então, você que aí fica às vezes pensando, eu preciso ter, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, não é, a significação não está em ter, e sim em ser, né? Dá para você ser feliz com aquilo que você tem. A palavra de Deus tem uma palavra que eu gosto muito, que diz assim: se fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe, se você não for, se eu e você, nós não formos, como que eu posso dizer a palavra? Se eu não for contente, se eu não tiver contentamento, é isso que a palavra de Deus vai falar, sobre aquilo que eu tenho hoje, eu não vou ter contentamento com aquilo que eu terei no futuro, ou poderia ter no futuro. Porque o contentamento não está no ter, mais uma vez, e o contentamento está ligado ao ser. Né? Eu conheço pessoas que têm uma vida mais simples do que a outra, e é muito mais feliz com a sua família, com a sua casa, do que aquele que aparentemente tem muito, mas não consegue viver essa vida. Amém? Versículo 3: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Alguém pode ficar preocupado com os tempos que a gente está vivendo, né? Para algumas pessoas isso é apavorante. Mas eu gostaria de dizer para você que esse texto nos traz consolo. Que Deus, é claro aqui que o texto está dizendo algo extremo, né? Deus não deixa o justo passar fome. Mas o que o texto está querendo dizer é que Deus cuida do justo. E a gente diz sempre amém quando a gente ouve uma palavra dessa. Mas pense o seguinte, em uma interpretação a contrário senso, pensa em uma interpretação contrária, está dizendo que aquele que é injusto, né, ele vai passar dificuldade. De forma a pensar uma interpretação contrária, o que a frase diz, é isso. Deus não vai deixar faltar, Deus vai estar com você, mas você precisa viver em justiça. Tem muita gente vivendo de forma injusta, ou vivendo em injustiça, e querem usufruir daquilo que Deus tem. É princípio, não é questão de coração. Sabe que a gente vê muito Deus como um coração, olhando para mim com amor, com compaixão. Mas Deus, ele não caminha pelos sentimentos como caminha o homem. Deus caminha por princípio. Se eu sou justo, Deus vai me abençoar. Se eu sou justo, Deus vai me sustentar. Então você precisa entender, nós precisamos entender os princípios do Senhor. O Senhor não deixa o justo passar fome. Mas o que ele faz com o ímpio? Ele frustra. Né? O que quer dizer essa frustração? O ímpio, né? Aquele que não teme a Deus, aquele que não teme princípios, não teme valores, ele quer, mas ele nunca chega num lugar que diz, agora sim. Porque sempre está frustrado, sempre quer mais. E quando ele chega nesse mais que ele estabeleceu, ele não tem contentamento, e ele quer ainda mais, ele corre atrás, mas não chega. Né? Como diz o texto lá nos profetas, né? Ele come, mas não chega a fartar, né? não se sacia. Por quê? Porque não está em adquirir, não está em ter, e sim em ser. O que Deus quer que eu e você entendamos é que se nós vivemos uma vida reta, Ele vai nos abençoar. O Senhor não, versículo 4: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Mais uma vez, nós lemos aqui algumas semanas atrás sobre o preguiçoso, e mais uma vez o texto vai falar sobre o preguiçoso, aquele que quer que tudo aconteça na vida dele e ele quer viver pela lei do mínimo esforço. Deus está falando aqui que ele abençoa, né? O conselho de Salomão, da parte de Deus, que Deus abençoa aquele que tem as mãos diligentes,
né, ele se torna uma pessoa próspera e há riqueza sobre a vida dele. Né? Aquela pessoa que acorda cedo, vai trabalhar, aquela pessoa que faz com o coração, que tem empenho. Né? Não é aquele que levanta e diz assim, agora eu vou para a tortura, e agora eu vou para aquele lugar que eu não gosto. Né? Tem muitas pessoas que esquecem das portas que Deus abre e acabam por criticar. E sabe que é fácil da gente ver quantas pessoas que não dão valor na porta que está aberta e não saem daquele lugar. Porque justamente quando você murmura no deserto, você não sai dele. Mas quando você entende o caminho do deserto, que aquilo é um tempo na tua vida, Deus te leva a um lugar de delícias, a um lugar que mana leite e mel. Amém? Então as mãos preguiçosas, elas sempre vão empobrecer as pessoas, né? Deus, ele não criou, alguém vai dizer, mas quando Deus criou o homem, não criou para o trabalho. Não nesse conceito de trabalho que nós temos hoje. Trabalho hoje, né, é algo que a pessoa faz para sobreviver. Mas o labor, Deus sempre criou. Quando Deus cria Adão e Eva, ele ordena que Adão cultive o jardim. E isso é trabalho. Né? Então, Deus criou o homem sim para trabalhar. Deus criou o homem sim para se dedicar, para fazer alguma coisa. Deus não gosta de ociosidade. Né? Eu leio o texto quando Deus ele resolve transformar a terra em um jardim. Ele diz assim que a palavra do Senhor diz que o Espírito se movia. Porque Deus ele sempre está se movendo. Deus sempre está trabalhando. E aqueles que andam com Ele precisam andar nesse pensamento, nessa direção. Amém? Versículo 5, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Isso aqui eu entendo que o texto está falando sobre as oportunidades. É tempo de colheita, então eu preciso colher. É tempo de me alimentar da colheita, então eu paro e me alimento da colheita. O problema é que as pessoas não conseguem viver o tempo de Deus em suas vidas, querido. A palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu preciso entender qual é o meu tempo naquele momento. A grande dificuldade do povo que saiu do Egito, eu falo deles sempre porque eles servem de referência para nós, era entender o tempo de Deus na vida deles. Eles queriam sair do Egito e entrar em Canaã, mas havia um tempo de preparação, havia um tempo de lapidação, havia um tempo de trabalhar de Deus. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Às vezes você está vivendo um momento difícil e você está em Deus e você diz, mas por que isso? Querido, aqueles que estão em Deus, firmados na rocha, eles não temem, eles entendem que Deus está fazendo algo pela vida deles. Sabe, nós somos impactados por uma doutrina neopentecostal que vai dizer que eu preciso rejeitar a dificuldade. Mas quem diz que a dificuldade é para te fazer sofrer? Quem diz que a dificuldade é para te trazer problema? Existem muitas dificuldades que Deus permite que venham para que você seja transformado para aquilo que Ele tem na tua vida. Né? Por que Deus fez o povo ficar andando pelo deserto? Para poder tratar com o coração do povo, para poder tratar com aquele povo que estava ali influenciado pelas doutrinas, pelas filosofias egípcias, e agora Deus traz esse povo, trabalha não só na questão espiritual, mas emocional, na mente desse povo agora, para que eles possam entrar nessa terra. Por que Deus não pega o povo do Egito e leva para Canaã em um mesmo dia, em um mesmo momento? Porque eles transformariam a Canaã no Egito. Então entenda, às vezes Deus não te coloca naquele lugar que você quer, porque você pode transformar aquele lugar que é para ser um lugar de bênção em um lugar de mediocridade. Porque, querido, não é aquilo que Deus dá, é aquilo que nós transformamos ou aquilo que nós fazemos com aquilo que Deus dá para nós. Deus pegou Saul e deu para ele um reinado, e ele transformou aquele reinado em maldição na vida dele, porque ele não estava preparado para aquele lugar.
Então nós precisamos aprender que existe tempo de Deus, existe propósito de Deus, existe um momento certo de Deus fazer. Querido, se é a tua vida de Deus, você não precisa ficar apavorado com aquilo que está acontecendo. Sabe que eu vejo muitas pessoas, parece que Deus não é soberano para algumas pessoas, porque constantemente ele está com medo, porque o diabo se levantou, o diabo vai fazer isso. Irmãos, Deus é soberano, se a tua vida é de Deus, o diabo não pode tocar. Pastor, mas não é fácil, mas nós não entendemos o propósito de Deus. Cabe a nós descansar no Senhor e dizer: Senhor, minha vida é tua, cuida, faça do jeito que o Senhor quiser, age da maneira que o Senhor quer. Amém? Glória a Deus. Falei que não ia falar muito, já estou falando, né? Versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca do ímpio abriga a violência. Agora vai começar a falar do versículo 6 ao 17, vai falar da língua, né? A importância da língua, daquilo que eu falo. O apóstolo Paulo fala sobre a língua, fala que é o órgão mais venenoso que nós temos. Provérbios 18, lá na frente, versículo 21, vai falar que a morte e a vida está na língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. E aí o texto está dizendo aqui que a bênção coroa a cabeça do justo, mas a boca do ímpio abriga a violência. Né? Vai falar daquilo que sai da boca. E nós vamos lendo os versículos seguintes, a gente vai percebendo que a boca, aquilo que eu falo, aquilo que sai da minha boca, é o que vai determinar a minha vida. Né? Chegaram certa vez, perguntaram para Jesus sobre algumas coisas que estavam sendo faladas, e Jesus ele sempre traz uma direção, no sentido de que o que a gente tem que cuidar é aquilo que sai, não aquilo que entra na nossa boca, né? As pessoas estavam muito preocupadas com aquilo que podia comer, se era santo, se era santificado, e não que a gente não tem que pensar algumas coisas sobre isso, mas a gente tem que preocupar mais com aquilo que está saindo, né? Porque não pode da mesma fonte jorrar água doce ou água amarga. Né? Se está saindo água doce ou água amarga, é porque essa fonte é água amarga. E está sendo uma mentira a água que sai doce. Né? É impossível sair da mesma fonte dois tipos de água. Então a gente precisa entender aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos declarando. Aqueles que são de Deus têm que entender que a sua boca é uma voz profética. Aquilo que você fala está sendo um decreto para a tua própria vida, para a vida do teu filho, para a vida da tua esposa, para a tua casa. Então a tua boca tem uma voz profética. Amém? Versículo 7. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Aqui está falando de legado, né? Aquilo que a gente faz com a nossa vida, qual é o significado que nós estamos dando para a nossa vida. Sabe que as pessoas estão pensando tanto no hoje, no agora, que elas não estão nem ligando daquilo que elas vão ser lembradas. Eu tenho certeza que você tem alguma memória de alguém que foi uma bênção na tua vida. Um parente, um amigo, e ele se foi, mas deixou essa memória que você guarda com carinho, com alegria. Uma coisa que a gente tem que pensar: como eu vou ser lembrado? Né? Como eu vou ser lembrado resume aquilo que eu fui na minha vida. Então, sim, a gente precisa se preocupar com isso. Né? Para os nossos filhos, para aqueles que a gente está deixando um legado. Né? Eu como pastor, para as minhas ovelhas, eu como pastor para a minha geração. Você, eu não sei qual área que você trabalha, qual o teu chamado de Deus, mas você precisa entender que nós precisamos deixar uma memória, né? Um legado. E nós temos que entender que o legado, ele não se faz depois, ele se faz agora. Eu estou escrevendo a minha história. Você está escrevendo a sua história. E como que vão contar sobre você? Como será contada a tua história no futuro? Né? Será uma história de exemplo, de fé, de coragem, de trabalho, de dedicação, de busca por Deus? Ou será uma história triste, né? Então, isso nos faz pensar sobre o nosso futuro que está sendo escrito
agora. Está sendo escrito hoje. Amém? Versículo 8: o sábio de coração aceita o mandamento, mas a boca do insensato o leva à ruína. Mais uma vez, a boca do insensato leva-o à ruína. Aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. Então eu sou aquilo que eu estou declarando, eu sou aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou proferindo, né? Nós precisamos cuidar, querido, daquilo que nós estamos falando. Sabe, as pessoas chegam num domingo e dizem assim, porque segunda-feira é brava, porque segunda-feira não é fácil, porque... Aí chega na segunda-feira, de fato não é fácil. A palavra do Senhor diz assim, como imagina a sua alma, assim ele é. Como eu imagino, como eu declaro, assim vai acontecer na minha vida. Pastor, isso é poder da mente? Não, isso é poder do reino espiritual. O reino espiritual, ele é formado por decreto. Aquilo que eu quero, eu preciso declarar. E Deus nos ensina desde Gênesis. A palavra de Deus diz que Deus disse, haja luz e houve luz. E nós temos a essência de Deus em nós. Cristão significa pequenos cristos. Nós somos como Cristo. Né? Jesus, ele nos chama, a palavra do Senhor diz que em Cristo somos herdeiros em Deus e cordeiros com Ele. Ou seja, nós estamos em Cristo, nós nos tornamos um. Então, se no reino espiritual as coisas são formadas por decreto, a minha vida também será formada por decreto. Se você diz, haja luz, haverá luz. Jesus disse assim, que se nós dissermos para o monte, sai daqui e precipita-te no mar, assim será feito. Pastor, eu não vi ninguém movimentando o monte. Deus está dando um exemplo aqui. Jesus está dando um exemplo para nós entendermos aquilo que eu declaro é o que acontece. Amém? E só para a primeira parte do versículo fala, o sábio de coração aceita o mandamento. Né? Aquele que é sábio, ele entende o que Deus está falando e ele quer obedecer aquilo que Deus está falando. Agora o insensato não, ele é rebelde, né? Ele não quer ouvir Deus, ele não quer andar pelos caminhos de Deus. É uma escolha, nós falamos no início, tudo é uma escolha, mas também a colheita virá. O resultado da escolha sempre virá, né? Pode chorar, pode prantear, mas o resultado da escolha que você toma sempre vai vir. Né? É uma lei áurea na Bíblia. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. E não tem jeito de chorar. Se você plantou milho, não adianta você ajoelhar e chorar no pé do milho falando que vai nascer feijão. Se você gastou tempo semeando milho, vai nascer milho. E a proporção da colheita ela é sempre maior do que a semeadura. Se você está semeando falta de amor, de honra, né? Hoje nós vemos tanta desonra aos pais, né? Desonra às autoridades espirituais, eclesiásticas, desonra às autoridades constituídas por Deus. E aí as pessoas querem ser honradas, mas você vai colher aquilo que você semeia, aquilo que você planta. Amém? Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Tudo aquilo que eu faço, achando que eu estou tirando proveito, sabe, uns esquemas, umas coisas que as pessoas fazem para ter lucro, para ter sucesso na vida, pisa aqui, engana ali, tudo isso em um momento será descoberto. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, pastor, o que eu faço? Corrija agora. Corrija, se você está fazendo alguma coisa errada, que está prejudicando alguém, corrija, muda seu posicionamento, porque uma hora isso vai aparecer. Não há nada que não venha a ser revelado em Deus. Ou descoberto, como diz o versículo 9. Versículo 10. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Duas vezes, versículo 8 e versículo 10, a boca do insensato o leva à ruína. O insensato é aquele que não tem razão. O insensato é aquele que não pensa, fala sem pensar. Mas eu estava nervoso, eu estava nervosa, mas você falou, querido. Então você vai ser responsável por aquilo que você fala. Né? Existe um
uma frase que diz assim, 3 coisas que não voltam atrás: flecha lançada, oportunidade perdida e palavra lançada. Aquilo que você lançou não tem como voltar. Aquilo que você falou para alguém não tem como você olhar e dizer assim, olha, apaga, deleta isso daí que eu falei. A pessoa pode até dizer, tá bom, eu não vou lembrar, mas aquilo vai estar ali. Assim é no mundo, aquilo que você declara, isso vai acontecer. Se você está dizendo que o seu filho palavras que as pessoas usam por aí, né? Tantas palavras horríveis. Se seu filho, você está declarando que seu filho é um capeta, pastor, misericórdia, a gente ouve isso direto. Eu não te aguento mais. Tantas palavras. Ah, mas é na hora do nervoso. Então, mas a gente é responsável por aquilo que a gente declara. Se você está declarando que seu filho não é ninguém, se você está declarando que a sua filha não é ninguém, que a sua casa é uma casa, é um inferno, por exemplo. Ah, quantas pessoas eu escuto? Essa casa é um inferno. Você quer que essa casa seja uma casa abençoada? Pastor, eu fiz isso, então peça perdão para Deus e comece a declarar a bênção na tua casa. Comece a declarar a bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua esposa. Comece a declarar palavras de vitória. Acorde cedo e diga, o meu dia será abençoado. Isso não é motivacional não, isso é decreto espiritual. Isso aí não é retirado do livro O Segredo não, isso aqui é da Bíblia. Amém? Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Mais uma vez. A boca do justo é fonte de vida. Aquilo que o justo fala, ele é abençoado. Mas a boca do ímpio abriga violência. Por quê? Porque não pensa. Pastor, é muito difícil a gente se controlar. Por isso que a gente precisa de Deus. O Espírito Santo na minha vida, ele me controla. Ele domina a minha natureza. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo. É claro que ele não estava falando de algo físico, ele estava falando de algo espiritual. Ele está dizendo, eu sou confrontado pelo Espírito Santo a não ser essa pessoa. Eu brinco aqui na igreja, eu falo que todos nós temos um pitbull dentro da gente. Né? Um pitbull. E ele precisa ficar amarrado. A gente precisa vencer ele. Mas se eu não buscar Deus, querido, ele vai escapar. Né? Ele vai se soltar. Então eu preciso de Deus para manter aquilo que está dentro de mim controlado. Né? O batismo é um ato de morrer para o pecado, para o velho homem. Mas se eu não buscar a Deus, eu ressuscito esse homem dentro de mim. Porque está dentro da minha natureza. Sabe aquela história que a pessoa vai lá umas religiões aí, umas igrejas que tem aí, que a pessoa vai na televisão e ela recebe uma oração e ela olha para aquilo que era viciada e diz, teu nojo. Isso é balela. Se a pessoa ela tem problema, se, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pastor, eu quero abandonar o meu vício da bebida. Tá. Qual é o ambiente que você vive e é atraído para beber? Quando eu sento com os amigos para me reunir. Então você faz o seguinte, você resolveu parar, mas continua indo na roda dos amigos, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar. Porque eu preciso vigiar. É vigiar e orar. Orar para que o Espírito Santo me dê força, me dê ânimo. Sabe, essas coisas aí que a gente escuta, umas conversas fiadas, umas falácias que a gente escuta, não, é esforço. Eu preciso lutar. Tem gente que acha que só ele, que é difícil só para ele, para os outros é fácil. Para todo mundo é difícil, todo mundo tem uma dificuldade que precisa abandonar, algo que precisa deixar. E aqueles que vencem porque se esforçam, porque determinam, porque oram, porque busca, porque diz não ao pecado, porque diz não ao vício, porque diz não, porque eu preciso me posicionar. Amém? Versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo.
pessoa faz o que quer, querido. Chega lá, a vara vai nas costas. É isso que o texto está dizendo. A dificuldade ela vai vir e ela não vai perdoar. Aquilo que eu faço hoje vai determinar o meu amanhã. Então nós não temos tempo. Nós não temos tempo, querido, para agir racionalmente, irrefletidamente. As nossas ações têm que ser sensatas, têm que ser racionais. Tem uma história, só para a gente entender mais um pouquinho sobre isso, que uma excursão de adolescentes, de jovens, estavam passando por uma fazenda e era um passeio, eles pararam para ver, conhecer a fazenda. E lá na fazenda eles encontraram um senhor, já de idade bem avançada, plantando um pezinho de laranja, uma muda de laranja. E aí aqueles jovens começaram a rir, né? Porque o senhor já estava no seu fim de vida e estava plantando um pé de laranja. E aí os adolescentes chupando laranja que tinham ali, já que estavam produzindo, aí chegaram um grupo e disseram, olha, o senhor está plantando laranja aí por quê? Né? O senhor não vai colher mesmo essa laranja. O senhor não vai chupar dessa laranja. Não vai ter tempo até esse pé de laranja crescer e dar frutos. O senhor já morreu. Aí ele olha para os adolescentes que estavam chupando as laranjas dos outros pés. Ele disse assim, imagine se aqueles que plantaram o pé dessas laranjas que vocês estão chupando agora, eles pensassem como vocês estão pensando. Isso é um problema da juventude. Mas você e eu, nós precisamos amadurecer. Entender que a vida não é feita pelos outros, é por mim mesmo. Né? Nós estamos vivendo um tempo, principalmente na geração dos jovens hoje, que são mimados, que os jovens não saem de casa, né? Ficam um bebezão dentro de casa, preso dentro de casa. Porque culpa dos pais também, porque não estimulam os filhos saírem, crescer, criar asa e voar. E aí eles ficam ali, presos ali. E aí quando eles vão pensar que a vida está passando, já estão com 40 anos, 30 anos. E aí? O que fez? Está lá no ninho, né? Cheio de penugem no ninho. Não sabe voar. Quer dizer, querido, nós precisamos pensar no que nós queremos ser no futuro e começar a construir hoje. Nenhuma casa passa pela construção sem primeiro iniciar o processo de fundação. Você tem que criar a base. E a base é um trabalho que você não vê. Você pega uma casa grande, bonita, você não sabe que ali tem 10 metros de broca, né? Tem sapata, tem alicerce, ninguém vê isso. Mas isso é o que dá estrutura para casa. Então você precisa gastar tempo de fazer suas fundações. Você que é jovem, está me ouvindo, você precisa gastar tempo, se dedicar. Sabe, às vezes a gente vislumbra um futuro e apenas se prepara para aquilo. E quando na verdade a vida ela é uma roda, né? Ela gira. E aí aquilo que você estava vislumbrando passou. E você só se dedicou àquilo. Não fez mais nada na vida. Salomão fala sobre adquirir conhecimento. Né? Aqueles que são novos, é tempo de adquirir conhecimento, de estudar. Falando do nosso contexto aqui, da nossa região, quantos jovens, final de semana, estão na rodinha, bebendo tereré, fumando narguile. Que produz uma coisa dessa? Não estudam, né? Os números estão aí. O nível de ensino, as pessoas sabem culpar o Estado, né? Mas não vê que não há um estímulo, né? Não há um estímulo. Precisa haver estímulo. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que planejar, tem que buscar conhecimento.
Por quê? Porque se eu quero algo no futuro, eu preciso começar agora. Preciso começar hoje. Amém? Tem muita coisa, a gente não vai dar tempo, mas eu vou só mais alguns versículos aqui. Versículo 14. O sábio acumula conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Mais uma vez, o insensato, a boca dele leva ele à ruína. Aquilo que ele declara leva à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Se você é justo, aquilo que você ganha é uma benção. Mas para aquele que é ímpio, nada, ele pode ter tudo. Ele pode ter o melhor salário. Aquele que é insensato, nada produz resultado. E sabe qual que é a maior desculpa daqueles que não crescem? É que aqueles que estão crescendo têm mais condições, têm mais renda, mas na verdade não está em ter. Você tem que mudar o seu posicionamento. Nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Se o nosso posicionamento é contrário, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ser fiéis com a família. A gente precisa agir de forma íntegra. Senão não haverá resultado. Senão não haverá aquilo que nós queremos. É isso que o texto está dizendo aqui em suma, né? Versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros, né? O versículo 17 e 18 fala novamente sobre rebelião, né? Aquela pessoa que ela não quer ouvir conselho, ela não quer ser repreendida, e além dela não querer, ela quer arrastar outras por esse caminho, né? Eu tenho falado muito aqui que a gente tem que escolher quem anda com a gente, né? Porque aquele que anda comigo vai determinar aquilo que eu sou, né? Se você conhece um grupo de amigos, se você conhecer você imagina como os outros são. Você consegue ter esse vislumbre de como os outros são. Se um membro daquele grupo é de um jeito, os outros provavelmente vão ser bem parecidos. Então você pode escolher com quem você anda. Não ande com aqueles que se dizem teu amigo, mas só se dão conselhos que vão contra os princípios da palavra de Deus, por exemplo. Uma amiga que, de forma errônea, porque isso não leva a futuro nenhum, um amigo que você chega para contar o problema do seu relacionamento e ele sempre tem a solução para você desfazer seu relacionamento, isso não é um amigo. Isso é alguém que quer levar junto com ele para a perdição, para o abismo. Amigos que eu preciso ter, que você precisa ter, são amigos que têm o temor na palavra, temor em Deus. Não conselhos de revista de famosos. Não. Amém? Versículo 20, vou pular um pouquinho. Versículo 20. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Está vendo aqui o insensato? Ele provoca através daquilo que ele fala ruína. Mas o justo traz vida, né? O justo dá sustento a muitos pela palavra, né? Ele ainda, além dele ser abençoado por aquilo que ele declara, ele abençoa a vida de outro. Versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleite-se na sabedoria. Amém? Eu vou parar por aqui porque o nosso horário avança, mas eu queria que você continuasse lendo. Fala sobre riqueza aqui, tremendo. Versículo 24 ao versículo 32. Leia na sua casa. Como eu disse, os versículos do capítulo 10 são bem didáticos, autoexplicativos, muito fácil da gente entender. Amém? Mas resumindo aqui, umas coisas que a gente precisa guardar como importante. Primeiro, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço hoje, vai determinar o meu amanhã.
Se eu quero viver uma vida abençoada, eu preciso decidir andar com Deus agora. Eu preciso decidir andar com Jesus agora. Ainda que o caminho seja estreito. Porque às vezes as pessoas querem vir para Deus e querem carregar tudo do jeito que está. Eu citei aqui esses dias, Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vem, você vem, ele tira todo o fardo, toda a dificuldade da tua vida. Mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Existe um padrão de Deus. Jesus quer que você ande nesse padrão. Desse tempo que você vem cansado, sobrecarregado, ao jugo de Cristo, você está passando por um processo. E nesse processo de vir a Deus, você vai deixar algumas coisas. Muitas coisas serão tiradas da tua vida. Esse momento é um momento difícil, porque nós precisamos ser podados, precisamos ser tratados. Mas chegará o dia em que você florescerá em Cristo e as bênçãos do Senhor estarão na tua vida. Então, eu digo uma coisa: vale a pena renunciar a algumas coisas que aparentemente parecem ser prazerosas hoje, para colher coisas eternas em Cristo. Amém? Que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada. Amém? Que você tenha uma semana, nós estamos na metade da semana aqui. Essa outra metade, se é o começo dessa semana, primeira parte dessa semana não foi bom para você, eu profetizo e declaro que essa segunda parte da semana será abençoada. Em nome de Jesus, declaro bênção sobre a tua vida. E eu gostaria de orar agora, encerrando, mas eu gostaria que você orasse junto e aproveitasse esse momento para declarar sobre a tua vida. Nós falamos da importância da declaração, do decreto. Declare sobre a tua casa agora. Se você está perto do teu filho, da tua filha, declare sobre a vida dele uma bênção, declare uma palavra, diga para ele que ele é homem de Deus, que ela é uma moça de Deus. Declare que a tua casa é uma casa de oração, declare que a tua casa é uma casa de bênção, de vitória, de alegria, de paz. Declare sobre a tua empresa, que a tua empresa é próspera e abençoada, que Deus te dá capacidade além do natural, que Deus te dá entendimento para você lidar com o seu negócio, com a sua empresa, com o seu trabalho, com as suas vendas. Declare, não canse, declarar nunca é demais, então declare, profetize sobre a tua vida, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Então aproveite essa oportunidade, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, a palavra nos ensina, Senhor, nessa noite, que aquilo que nós queremos para amanhã, nós precisamos determinar hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória sobre a nossa casa. Nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece, não traz dores. Como diz a tua palavra, não traz prejuízo nenhum, somente riqueza. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que aquilo que nós impusermos as nossas mãos seja próspero e abençoado. Eu, como ministro do Senhor, abençoo cada pessoa que está assistindo essa live, seja, Pai, ao vivo, seja, Pai, depois gravada, em nome de Jesus, que essa pessoa seja abençoada. Eu concordo, Senhor, com essa oração de vitória, com essa oração, esse decreto de bênção sobre a casa, sobre a empresa, sobre a família. Nós concordamos, pois a tua palavra diz, Senhor, quando 2 ou 3 concordarem aqui na terra, terá sido ligado, terá sido concordado no céu. Nós concordamos com a cura, nós concordamos com o milagre, nós concordamos com a vitória. Em nome de Jesus, nós concordamos, Senhor, que esta jovem, Senhor, Pai, é resgatada pelo Senhor, é resgatado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que nenhum dos nossos, Senhor, se perderá. Em nome de Jesus, Senhor, que, Pai, a nossa casa, Senhor, servirá ao Senhor, serve ao Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, e profetizamos a paz sobre essa casa. Senhor, aonde a minha voz está chegando agora, que, Pai, em nome de Jesus, espíritos malignos, espírito, Senhor, que traz tristeza, espírito que traz angústia, depressão, pânico, em nome de Jesus, batam em retirada agora, e que a tua glória, a unção, o poder do Senhor esteja sobre esta casa, que a luz do Senhor, ó Pai, venha entrar nesta casa, e que toda treva seja dissipada
dissipada agora, em nome de Jesus. Eu declaro alegria nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça, Pai, a casa de alegria, eu declaro que é chamada hoje casa que era de tristeza, eu declaro que hoje é chamada casa de alegria. Senhor, casa, Senhor, de tribulação, eu declaro que é chamada casa de paz, em nome de Jesus, ó Pai. Que a glória do Senhor, assim, Senhor, como a arca entrou na casa de Obed-edom e transformou a casa de Obed-edom, eu declaro que a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor entra nesta casa, e que essa casa seja transformada, e que essa família seja transformada pelo poder da glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada um nesta noite, Pai, nesse dia, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Busque a Deus, ore a Ele, fale com o Senhor, ande na presença do Senhor, amém? Em nome de Jesus, habite na tua casa louvores do Senhor, cante ao Senhor, leia a palavra, adore ao Senhor na tua casa, e a sua casa é transformada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, fique com essa bênção, fique debaixo da graça, da paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.